a gente sempre começa nossos trabalhos com uma oração, né? E eu sempre recomendo que a pessoa tenha uma água em algum recipiente, sem nenhuma dificuldade, assim, uma água que você possa descartá-la depois na água corrente, de qualquer jeito, para levar todas as energias mais densas que tiverem, não faz mal, é uma coisa acessível, por que não ter, né? Ideal que use essa vasilha só para isso, se for uma prática recorrente. Se for uma única vez, não é um problema, não vai ter nenhum acúmulo de miasma ali, né? Mas vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora da nossa morte. Graças a Deus. Nossa, acordou todo mundo em volta, cara. Que bom que a gente está de dia. Muito bom. Uma energia muito carinhosa, muito acolhedora, né? Desde que vocês chegaram aí, eu senti uma energia de muita alegria, muita satisfação em estar conversando contigo hoje aqui. E essa é uma abertura diferente, né? Uma abertura para que as pessoas já fiquem numa energia diferenciada, né? E eu vou começar perguntando sobre mudanças vibracionais, né? Muito se fala sobre as mudanças vibracionais ao longo de todas as épocas da humanidade. Mas especificamente nesse momento que nós estamos vivendo, qual é o nível disso? Então, tudo é vibração, tudo é onda, tudo é frequência, né? Tudo, né? E nós estamos vivendo um momento privilegiado. Nós estamos numa grande fase de transição planetária. E a transição acontece por conta do planeta, de Gaia, como as pessoas querem falar, ou planeta Terra, que ao contrário do que muita gente gosta de imaginar, não é só uma matéria, é um ser vivo também, né? Então essa energia toda é viva. Você às vezes tem uma planta que não tem olhos, mas ela sabe para o lado certo para poder seguir uma trepadeira, né? E aí você pergunta, poxa, mas não tem olho, como é que ela sabe, né? Então é vivo, né? E não foi sorte, não foi o vento que bateu para lá. Então tudo isso é vivo. E o planeta é vivo. Quando o planeta está mudando de vibração, aqueles moradores desse planeta, se não acompanhar essa vibração, vai ficar difícil, né? Por isso que aquela coisa de você botar o pé na terra, de você abraçar uma árvore, de você se ligar à natureza, não é uma modinha, não é um romantismo, é lucidez. Quanto mais você estiver alinhado com a energia da nova Terra, mais chance de você poder se manter aqui na nova Terra. E aqueles que não se mantiverem aqui na nova Terra vão ser deportados daqui para outro lugar, né? E não leva isso aqui, que é matéria, isso fica aqui, né? Isso é fruto desse planeta. Então você só vai no espírito, né? E a gente vê muitas pessoas descrevendo algumas sensações, né? Algumas descrevem que estão passando por algumas situações peculiares que muitas vezes não há explicação, né? Então, para as pessoas que estão assistindo e muitas vezes depois de um certo tempo começaram a sentir que algo mudou, que de repente uma sensação de torpor, né, muitas vezes que as pessoas relatam, ou então uma sensação de não estarem encaixadas naquilo que estão fazendo, é muito comum. Então, o que você tem a dizer a essas pessoas que muitas vezes podem ter caído aqui porque observaram o tema e estão numa trajetória, mas estão ainda confusas em relação a tudo que está acontecendo?
pode ser muito confortável, às vezes, a pessoa se manter com a mesma opinião, na mesma posição, no mesmo lugar. Mas olha que interessante, né? Se você pegar esse copo d'água, que parece parado na minha mão, ele deve estar a uns 850 km por hora, não é verdade? Porque se a Terra está girando e são 39.750 quilômetros a circunferência do planeta Terra, e em 24 horas ela vai dar uma volta inteira, é só você pegar esses 40 mil quilômetros, dividir por 24, vai dar mais ou menos isso, se eu não me engano, né? Se tiver errado, com certeza alguém vai falar nos comentários, você errou. Ah, o pessoal é bom nisso. Mas assim, sinceramente, eu vou continuar dormindo bem se eu tiver errado na conta. Não é importante o número, né? A ideia, né? Então não está parado o copo. Não dá para ficar parado, né? Isso a gente está falando do movimento de 24 horas. Se falar o de 365, deve ser muito maior do que isso, né? Então são 2 movimentos. Não dá para pensar mais em você estar parado, rígido, numa opinião, numa posição. E o que eu penso é que nós estamos saindo de uma vibração de 3D e indo para uma vibração de 5D, né? É o que todo mundo diz, né? Provavelmente seja certo, né? Porque eu acho que no meio disso daí o 4D deve estar na parte espiritual, que não é matéria, né? E todos nós estamos sendo provocados a perceber que existe isso em volta. Os que são médiuns trabalhadores vão ter isso com maior facilidade. Por quê? Porque isso já é uma realidade. Se você é médium e tem uma sensação que você está cercado de espíritos do bem hoje, que bom, obrigado, gente, é natural. Mas aquelas pessoas que estão muito ainda presas na matéria estão sendo provocadas a enxergarem um pouco mais. Estão sendo provocadas a perceberem um pouco mais. É por isso que a gente vê hoje muita gente despertando aquelas mediunidades que estavam guardadas no fundo da gaveta ou debaixo do tapete, porque não queria que aquilo te atrapalhasse nas suas realizações. Porque a pessoa acha que isso aqui está parado aqui na minha mão e o que é concreto é o que vale, né? E depois que você está fora dessa parte concreta, tudo que você cresceu como ser humano, como espírito, é o que vale. Então, não faz diferença o telefone que você usou, o carro que você usou, a casa que você teve, o cargo que você teve, os títulos que você adquiriu aqui. Vale o que você cresceu como ser humano, né? E eu sempre brinco, né? Quando terminar o nosso tempo aqui, você vai encontrar lá com São Pedro, né? Com aquele livro grandão e aquela pluma que as pessoas adoram romantizar, e eu boto fogo nisso mesmo, eu dou uma pilha, né? E vai perguntar assim, então você, meu filho, o que você cresceu como pessoa, né? E aí você pode dizer, de repente, as faculdades que você tem, as coisas que você realizou, e vai ficar o que você realizou de crescimento no seu coração, no coração das outras pessoas. Né? Porque a gratidão que você planta no coração do próximo é o que você vai levar na hora que você não estiver mais na matéria. Né? Só isso que leva, né? A gratidão que você vai colher depois. Né? É muito profundo isso, e as pessoas associam muito sobre essa mudança, né, que nós estamos conversando, com as leituras relacionadas ao Apocalipse. Então, muitas pessoas descrevem que o momento que nós estamos vivendo é, de forma literal, isso. Mas qual que é a tua leitura sobre essa questão, né, que está na escritura da Bíblia, mas também em outros livros? Existe um momento que se fala de uma mudança, de algo que também não é tão literal, mas algumas pessoas interpretam que de fato para você seria o Apocalipse. Apocalipse de verdade significa descobrir, né? Um não mosquitinho, né? Até um mosquitinho aqui, mas é um mosquitinho do bem. Significa descobrir. O que acontece, muitas pessoas pegam um livro tão bonito como a Bíblia como leis. E eu acho que não deve seguir como leis. Eu acho que ele deve ser lido como inspirações. Ler a Bíblia não é assim tão fácil, tão literal, né? Eu vejo hoje muitas pessoas querendo que a espiritualidade se curve aos seus desejos, né? Que atenda às suas vontades. Eu tenho a sensação que isso não vai acontecer.
Nosso trabalho lá na Água do Bem, o número de médiuns que não trabalham é enorme, que vem nos procurar lá, né? Eu diria que uns 20% das pessoas que vêm procurar ajuda na Água do Bem são médiuns que não trabalham, né? Então, a gente vê que a pessoa quer assim, não, eu quero trabalhar, mas está faltando uma casa boa. E assim, o que seria uma casa boa? Aquela que atende a todas as suas vontades, aquela que é do jeitinho certinho que você quer. E aí o doutor, né, tem um humor ótimo, né? Eu digo assim, se parar na cara do gol, ele chuta, ele não perde. Ah, tá, então por que você não faz que nem o André? Ele cansou de procurar uma casa boa e fez uma casa para ele. Estuda mais, junta as pessoas da sua família, que tem mais 3 médios na sua família, faz a casa sua você. E aí a pessoa fica assim, poxa, a desculpa vai por terra, né? Porque a primeira coisa que o médium tem que desenvolver é ajustar o ego. Quando você recebe a mediunidade, é uma oportunidade de você compensar os excessos do passado, os maus feitos, e só mandar a cesta básica, só mandar comprar alguma coisa, não seriam suficientes, né? Então você vê, às vezes, a pessoa pode ter uma profissão que ajuda ao próximo, mesmo ela sendo remunerada, que já é bom, né? Mas não é suficiente. Então você vem com esse presente, com esse brinde, que é você ter a mediunidade para ajudar o próximo gratuitamente. E você pode guardar na gaveta ou usar, né? E as pessoas, às vezes eu vejo não, as minhas entidades são muito fortes. Eu ainda não encontrei com essa tal mediunidade, essa tal entidade fraca. Eu nunca imaginei encontrar com um caboclo fraco. Eu acho que eles não fabricam isso. Quando ele já é caboclo, ele já é forte, né? Quando você tem um preto velho, ele já é forte, né? Quando você vê um médico espiritual, ele já é forte. Não tem médium fraco, não tem entidade fraca, né? Claro, quanto mais bem intencionado o médium for, instrumento mais afinado da espiritualidade ele será, né? O resto é o que a gente transforma interno, né? A gente sempre fala lá que 10 vezes 1 é 10, mas 1000 vezes 0 é 0. Então não adianta a entidade querer fazer a sua parte, não adianta o médium querer fazer a sua parte, né? Tem uma frase que a espiritualidade vai fazer tudo o que puder por você, menos a sua parte, né? Foi muito importante tocar nesse ponto, né? Você que está assistindo, pessoal, o André está aqui na Água do Bem. Prestigia o episódio mandando para pessoas que você quer ver bem. Coloca à disposição das pessoas, deixa o seu like, compartilha, e se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, toca no sininho e entre para o clube de membros que tem conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos, resumos das entrevistas e o nosso grupo exclusivo do WhatsApp para que você possa receber tudo em primeira mão, certinho? Então, dá essa força para o canal, fique até o final porque tem assuntos muito interessantes que vão ser tratados aqui. Essa questão da mediunidade hoje em dia, nós observamos que as redes sociais, elas também fomentam uma série de desequilíbrios das pessoas que estão colocando-se como uma persona ali, né? Não é mais o indivíduo, é o personagem que está ali, e esse personagem muitas vezes tem entidades fortíssimas que só chegam até ele e cria-se um enredo em relação a isso. E o que me preocupa é que nós estamos aqui o tempo todo colocando uma mensagem séria, seu trabalho é super sério, mas as grandes massas muitas vezes se iludem com essa dita histeria coletiva. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, dos principais sinais que as pessoas que muitas vezes estão fragilizadas e vão buscar algo, precisam se ater para que elas não sejam ludibriadas. A gente vai usar a Bíblia, que é fantástico, né? Tem coisas que servem há 2000 anos, vão servir, né? Jesus ensinou, né? Olhos de águia e coração de pombo. E pediu para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, né? As pessoas que você está dizendo são os falsos profetas, né? A previsão é de 2026 caírem a maioria deles, né? E a qualquer momento, nós estamos no mês 7 e ainda não vi cair o suficiente, mas eu acho que vai acabar acontecendo. O ano não acabou, vamos ver, né? Até o final do ano, o que vai vir por aí.
E o ano de 2026, por si só, né? Inclusive, eu tive uma conversa com o Henrique Tony, um abraço, porque foi o Henrique que proporcionou esse encontro, então quero dar o crédito para o nosso amigo Henrique Tony, que apresentou o André. Gratidão, viu, meu irmão, por essa ponte. E nós tivemos uma conversa que foi sobre justamente, até antes de 2026, né, estar iniciando, onde ele falava do início do ano, né, o que estava sentindo, como um ano que iniciaria de uma forma bastante impactante. E realmente, o ano começou diferente. O primeiro dia do ano já foi um turbilhão de situações e nós estamos desenvolvendo o ano e muitas coisas estão acontecendo, né? Mas justamente isso que você falou sobre 2026/2027 ter algo diferente acontecendo, seria no aspecto preocupante ou num aspecto das pessoas estarem agradecendo por uma oportunidade também de novos esclarecimentos? Eu acho que quando a pessoa tem uma decepção com alguém que ela botou muita esperança, sempre é dolorida, né? O ser humano acaba aprendendo mais com as dores do que com as felicidades, né? Na maioria das vezes. A gente acaba aprendendo mais, às vezes, com os erros do que com os acertos, né? Eu não estou desejando mais palmadas dessa não, viu, universo? Graças a Deus, a gente vem sendo muito protegido na Água do Bem com algumas prevenções, né? A gente tem recebido, né, alguns cuidados, né? Quando a gente faz uma coisa pequenininha, fácil, quando você começa aumentando, você vê que é que nem dirigir, né? Se você dirigir e tiver um acidente a 40 por hora, é tranquilo. Se você tiver a 140, tudo fica mais drástico. E eu acho que nesse ano as pessoas vão ter mais informações, acesso a mais informações, mas muita gente não vai querer acordar. Porque às vezes você mostra o óbvio na cara de uma pessoa e ela não quer, não aceita, né? Nós mesmos, quantas vezes tivemos a negação, né? Então você tem, às vezes, do lado de fora do problema, é muito fácil de você ver. Quando você faz uma consulta para alguém, né, uma orientação, você está fora. Você consegue enxergar o todo, né? E a pessoa, às vezes, ali dentro não consegue ver. Eu lembro de uma ocasião em que eu fui fazer uma passagem a pé, e se eu fosse sair do mar, se eu fosse dar o contorno inteiro no lugar, eu ia ter que andar uns 6 quilômetros. E aí tinha um pequeno pedaço que eu tinha que nadar, de uns 30 metros, e eu vi que do lado de lá tinha marca de gente andando. Eu falei, então as pessoas passam por aqui. Isso foi em Tocuns, lá em Búzios. E eu falei, pô, eu nado bem, estava sozinho, ninguém nem sabia que eu estava lá. E eu falei, vou pular daqui, vou ali, vou ganhar um tempão, vou economizar 6 quilômetros de andada, gente. E não tem táxi aqui, não tem ônibus aqui, não tem nada. Eu fui de táxi até o lugar. Quando eu caí na água, eu falei, o que você fez, cara? Eu vi a força que a água tinha. Eu percebi que não dava para enxergar nada em volta. Eu sabia a localização, eu sabia que eu tinha que ir para a direita, mas eu falei, meu Deus, essa água me engole aqui. Se essa onda me bater nessa pedra e eu ficar inconsciente, não vão achar nem o que sobrou do André, os peixes que vão comer. Eu rezei, pedi ajuda da proteção para os meus mentores, eu falei, eu não faço mais isso, eu prometo, nunca mais. Mas, gente, me tira daqui. E aí eles me ajudaram, e eu me agarrei em umas pedras que tinham um monte de conchas agarradas. E eu falei, meu Deus, por que eu fui me enfiar aqui? E aí a onda veio e me ajudou, eu subi. E quando eu cheguei no lugar que estava assim, que eu já estava fora da onda, eu falei, obrigado, meu Deus. E aí veio uma onda forte e jogou mais água em mim. Eu falei, estou saindo. E subi. Quando eu cheguei na casa onde eu estava e falei para a moça que cuidava das pessoas lá, né, que ela era responsável pela casa, o que eu fiz, ela sentou, ficou com as pernas bambas. Falei, meu filho, era novo, eu tinha 20 anos. Meu filho, você não me conta uma coisa dessa. Pescador que cresceu aqui morre ali onde você foi. E você podia ter morrido. E aí eu acho que eu nasci de novo aquele dia.
E às vezes a gente não vê no que a gente está se metendo. E não é porque você não teve atenção, não é porque você teve preguiça de pensar. Eu olhei todos os pontos, parecia tão fácil. E às vezes você cai num lugar que não é. Mas é dessas adversidades que você vai tirando as experiências que vão fortalecendo. Eu sempre digo, é na adversidade que a gente vê do que são feitas as pessoas. Quando está todo mundo bem, é fácil. Quando você está todo mundo passeando, está tudo fácil. Você vai descobrir, quando você tem um problema, do que você é feito de verdade, o quanto a sua fé, seu caráter, a sua postura vai lidar naquele momento, né? Na dificuldade. Senão, é muito confortável ser bonzinho, ser fofinho, ser educado. É no dia que você está aborrecido que você vai ver do que você é feito, né? Vai enxergar a pessoa de verdade, né? Eu acho que é por aí. Não sei se eu fugi da tua pergunta, senão a Não, gente sim, volta. sim. E tem relação também com esse momento de nova terra, né? E muitas pessoas entram em debate sobre essa questão de quem fica, quem vai, e o porquê que as pessoas que estarão aqui estarão vibrando em uma frequência mais elevada, terão mais entendimento, e outras pessoas não serão mais compatíveis, né? A tal da questão do joio e do trigo. Mas eu percebo que as pessoas elas acabam ficando muito preocupadas se elas irão ficar aqui, se elas vão para outro lugar. Mas já viemos de outro lugar para cá também, e daqui provavelmente em algum momento teremos que sair ou ficar, né? Então, qual que é a maior preocupação que você observa das pessoas e o que de fato seria esse termo nova terra em um aspecto voltado para evolução? Eu penso que a gente tem que fazer o melhor dever de casa que a gente puder fazer. Não adianta você se enfiar num lugar com tecnologia, com recursos, com muito de tudo, se você só estiver preocupado com você. Isso não vai dar camisa para ninguém, né? Também eu não acho, a gente escuta falar que parece que vão vir assim um povo lá de fora, né? E trazer tudo de mão beijada. Se fosse para trazer tudo de mão beijada, o Mestre Jesus já teria estalado o dedo, né? E tudo seria materializado no colo da gente, né? E não funciona assim, né? Se Deus nos fez a centelha dele, se nos fez pequenos deuses também, né? Com a fagulha divina dele, mora um Deus aqui dentro. Então você tem que fazer ele trabalhar em prol da luz. E como você faz isso? Estando a serviço do Mestre Jesus. Eu acho que é uma coisa que eu falo sempre. Chico Xavier dizia: todo aquele que está a serviço do Mestre Jesus tem seus débitos postergados. Eu acho que é uma frase linda. A gente tem que estar a serviço do Mestre Jesus e fazer um esforço para cuidar de si primeiro. Não é egoísmo, é diferente. Porque se você tira também só a sua roupa do corpo e dá para o próximo, o que você está dando pode ser uma bengala em vez de ser um amor, né? Então, assim, você tem que se amar primeiro, você é o primeiro próximo, né? É difícil a gente imaginar isso, que a gente vive num mundo de tanto egoísmo. Então, você imaginar que primeiro você tem que cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, o que você está dando para o outro não é amor, é outra coisa. Você pode estar tampando um buraco, alguma dor, querendo cuidar dos outros, né? É quando, às vezes, você tem uma dificuldade. Eu sou um irmão mais velho, irmão mais velho faz isso, né? Você começa a cuidar do outro, você esquece até de você, né? E é um exercício de você fazer pelo outro, e eu tento... Toda hora eles me puxam a orelha, quando eu vou ver, eu já estou só cuidando dos outros, eu esqueço de mim, mas eu venho tentando trabalhar para lembrar de mim também, para cuidar de mim. E amigos novos vêm me cuidando. Amigos já não são tão novos, já estão aqui há alguns anos, né? Que vem ajudando a gente na Água do Bem e vem me chamando a atenção para lembrar de mim, para eu ter um tempo para mim, para eu ter... E eu acho que isso a gente tem que fazer. Porque não é nem num ponto nem no outro, né? Nos extremos. Se você ficar nos extremos, é o caminho do meio, né? Que o Buda ensinou. Senão a gente não chega. Senão a gente não chega.